Os Estados Unidos enviaram um drone para matar um general iraniano no Iraque. Ele conseguiu, com isso, invadir o espaço aéreo iraquiano e feriu a soberania de duas nações. Ele jogou uma bomba em um local público do Iraque e, com isso, ele matou, além do general iraniano, ele matou também civis iraquianos. Isso é um ato de terrorismo dos Estados Unidos, é um ato de guerra, e esse ato de guerra foi ordenado pelo Donald Trump e não teve autorização do Congresso. Na prática, o que já existiria nesse momento seria uma guerra declarada entre Iraque, Irã e Estados Unidos. Mas a gente sabe que a situação de uma guerra contra os Estados Unidos é uma situação muito delicada, e eu já queria começar dizendo que os Estados Unidos, por terem mais a perder do que o Irã, os Estados Unidos perdem nessa guerra. Como assim os Estados Unidos, a maior potência do mundo, vai perder nessa guerra? Isso é muito simples, pessoal. Olha, dentro do Iraque, dentro do Irã, existem vários interesses comerciais dos Estados Unidos. Se o governante do Irã, nesse momento, tem realmente armas nucleares e decide lançar armas nucleares contra os Estados Unidos, a probabilidade dos Estados Unidos revidarem com armas nucleares é muito pequena, porque os Estados Unidos têm interesses comerciais no Irã e no Iraque. Então a gente poderia ter, por exemplo, a possibilidade de bombas nucleares caírem dentro dos Estados Unidos e os Estados Unidos enviando tropas para fazer uma guerra convencional contra o Irã, contra o Iraque, porque eles não vão querer simplesmente destruir Irã e Iraque por causa dos interesses que eles têm por lá. Mas não é só esse ponto, não. A gente precisa fazer uma análise mais profunda a respeito desse assunto, e para analisar isso de uma forma mais profunda, a gente precisa pegar a conjuntura econômica dos Estados Unidos nesse momento e fazer uma análise do cenário desde o final da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, praticamente todo mundo estava destruído, os Estados Unidos estavam com seu parque industrial extremamente montado. Então, os Estados Unidos, eles partiram aí para a utilização da sua maior capacidade de produção industrial e se tornaram o país mais importante do bloco capitalista. O mundo estava segregado, então lá no bloco socialista, a Rússia estava se reconstruindo, fizeram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Naquele momento, a gente tinha dois blocos distintos, que a gente chamava de Primeiro Mundo e Segundo Mundo, e o bloco do Terceiro Mundo, que é os países subdesenvolvidos. A característica principal dessa divisão de blocos, pessoal, era a seguinte: olha, os capitalistas vendem para os capitalistas, os socialistas vendem para os socialistas. Na realidade, capitalismo e socialismo é só um pano de fundo. O interesse mesmo era: os Estados Unidos podem vender produtos industrializados para esses países, a Rússia pode vender produtos industrializados para esses países. Chega um certo momento em que a gente tem a reunificação do planeta e todo mundo pode vender para todo mundo. Ou seja, o bloqueio comercial, o bloqueio econômico, que é o maior motivo para as guerras, ele caiu naquele momento, e a gente teve um crescimento gigantesco da China em produção de industrializados, e a gente tem também um crescimento muito grande da Rússia. O crescimento da China, ele incomoda tanto os Estados Unidos, que os Estados Unidos já tinham declarado uma guerra comercial contra a China. Dentro dessa guerra comercial contra a China, os Estados Unidos tentaram todas as coisas, mas a grande realidade é que eles podem até impor uma certa influência, por exemplo, sobre o Brasil. Os Estados Unidos conseguem impor uma certa influência, mas no final das contas, o Bolsonaro foi lá na China, fez negócios com a China, ou seja, o Brasil continua comprando e vendendo para a China. Os Estados Unidos tentam impor uma certa influência na Argentina, o Macri fica lá por alguns anos. Estados Unidos perderam eleições na Argentina mais uma vez. E o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão tentando de todas as formas manterem a hegemonia na venda de industrializados ao redor do mundo, a hegemonia na venda de serviços, mas a China vem preocupando essa hegemonia dos Estados Unidos. E como que isso se conecta com esse ataque contra o general iraniano dentro do Iraque? Pelo que parece, os Estados Unidos não estão necessariamente tentando iniciar uma terceira guerra mundial. Eles estão tentando trazer de volta a situação de segregação do planeta em dois blocos, porque para os Estados Unidos, que não conseguem de forma alguma segurar o crescimento econômico da China, é mais negócio
rachar o planeta em dois blocos, ou seja, ou você é amigo da China ou você é amigo dos Estados Unidos. E qual que é o pivô para esse racha? É essa situação desse conflito. Nesse momento, por exemplo, a China e a Rússia se posicionam do lado do Irã e contra os Estados Unidos e Israel. Do lado dos Estados Unidos e Israel estão os países que são influenciados por essa política ocidental. Então seria mais ou menos o seguinte: mais uma vez a gente tem uma segregação econômica, Estados Unidos controlando o bloco ocidental, controlando a Europa, controlando a América Latina, e por outro lado a gente tem aí Rússia e China controlando aquele bloco oriental e alguns países aqui da América Latina onde os Estados Unidos não conseguiram impor a sua influência. O grande problema dessa segregação é que essa segregação ela precisa impor o medo de uma possibilidade de guerra. Então a gente tem mais uma vez uma coisa que já está acontecendo ao redor do mundo, que é a corrida armamentista. É China dedicando grande parte da sua produção econômica na produção de armas, produção de novas tecnologias de guerra, da mesma forma a Rússia produzindo altas tecnologias de guerra e da mesma forma os Estados Unidos também produzindo altas tecnologias de guerra no momento que eles poderiam estar produzindo alguma coisa que preste para a humanidade. Tudo isso por causa de uma coisa muito simples. Se os Estados Unidos tentam brigar com a China no tete a tete pelo mercado mundial, eles são obrigados a abrir mão do consumismo. Por quê? É muito simples, olha, produzir um celular é chinês, produzir um celular na China fica mais barato que produzir nos Estados Unidos, então vamos produzir na China. Então o estadunidense fica desempregado? Não, ele vai tentar competir, mas ele só vai competir se ele abaixar o salário dele. Então a situação de globalização, essa situação de conexão mundial entre os países, ela exige uma globalização salarial também. Então, por que a China está forçando a produção através de uma mão de obra mais barata? Para os Estados Unidos acompanharem a China, eles vão ter que reduzir o valor da mão de obra. Então, o que eles fazem? Olha, vamos pegar a China, vamos pegar a Rússia, vamos colocar esses países no bloco de lá e vamos nos isolar no bloco de cá, onde a gente ainda vai conseguir impor uma certa liderança. Isso é uma análise que eu comecei sobre uma análise sobre o aspecto ideológico, partir para uma análise sobre o aspecto econômico, mas a gente precisa fazer uma análise também sobre o aspecto político. Quando a gente imagina Estados Unidos e Israel, a gente tem que imaginar dois países que são controlados aí pelo mesmo bloco econômico. O que eu quero dizer é que no cenário político internacional, Estados Unidos e Israel estão sempre tomando as mesmas decisões na ONU, estão sempre tomando as mesmas decisões políticas, porque eles são controlados pelos mesmos banqueiros, pelos mesmos investidores. Ou seja, não é Trump, não é Netanyahu quem manda nos Estados Unidos e Israel. Na verdade, são esses grandes empresários que estão ligados principalmente à indústria bélica. Então, nesse momento, o Trump passa por um processo de impeachment nos Estados Unidos, e quando a gente começa a analisar a postura do Trump, a gente pode falar que o Trump é uma pessoa que fala muita bobagem, que o Trump é o presidente mais escroto, a gente pode falar tudo isso, mas uma coisa que a gente precisa admitir é que de todos os últimos presidentes dos Estados Unidos, o Trump é o que mais se opôs a guerras. No primeiro momento que o Trump teve uma grande dificuldade no governo, quando começaram a falar que o Trump teria sido apoiado aí pelos russos, né, teria tido uma influência dos russos na política americana e começaram a cogitar a possibilidade do impeachment do Trump, o Trump jogou bombas na Síria, a situação da Síria se agravou. Nesse momento, começa um processo de impeachment contra o Trump começa uma guerra lá agora no Irã e no Iraque. Qual que é a grande realidade dessa análise sobre o aspecto político? Existe um lobby muito grande da indústria armamentista, da indústria de guerra dos Estados Unidos. Eles precisam manter as guerras porque os Estados Unidos promovem guerras ao redor do mundo para que determinadas famílias produtoras de armas ganhem dinheiro. E no momento que o Trump começou a se opor às guerras, o Trump começou a sofrer aí essa possibilidade de processo de impeachment, e pode ser que o Trump, para garantir a sua estadia na presidência e também aí fazer esse ato aí de, olha, produtores de armas, eu sou amigo de vocês, ele talvez tenha iniciado esse conflito exatamente para tentar
fugir do processo de impeachment, apesar de que tenha gerado aí um clamor social, um clamor público, e apesar de que isso tenha gerado uma crítica muito grande dentro do Congresso, onde a qualidade das pessoas é muito baixa e o que manda é o dinheiro, os congressistas, os deputados e os senadores estadunidenses, eles não estão preocupados em quantos norte-americanos vão morrer numa guerra, eles não estão preocupados se as pessoas que estão sendo atacadas por drones norte-americanos são pessoas boas, são civis e são pessoas que gostariam de ver a paz. Eles estão preocupados com simplesmente produção de armas, produção de bens econômicos, e eles são lobistas dos produtores de armas. E aí, nesse ponto, a gente conecta com uma outra coisa que é muito importante ser falada nesse momento. O general iraniano que foi atacado e hoje está começando a ser pintado ao redor do mundo como sendo um terrorista, lembrando, os Estados Unidos promoveram um ataque que eles precisaram invadir o espaço aéreo iraquiano, jogaram um míssil em uma área pública, que matou várias pessoas, ou seja, um ato de terrorismo, um ato de guerra, mas os Estados Unidos começam agora a promover esse general iraniano como sendo um terrorista. A realidade é que trata-se de uma pessoa que lutava contra o Estado Islâmico e lutava pela pacificação da região. Ou seja, esse camarada lutava contra as guerras. Se as guerras acabam no Oriente Médio, muita gente dos Estados Unidos vai ter prejuízo. Tá? Então, enfim, tá aí uma análise. Eu sou cientista político com foco em relações internacionais. Tenho esse canal aqui, o canal Leonardo Estopa, no YouTube. Eu queria te convidar para se inscrever no meu canal, marque também para receber as notificações. Eu faço lives todos os dias, às 10h30 da noite, e nos dias de semana, às 6h30 da manhã, aqui no canal Leonardo Estopa, e eu estou no Brasil 247, todos os dias às 6h30 da tarde. Muito obrigado, pessoal, e até mais.